Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de português. Por favor, abra o livro na página 104. Bom, vamos lá. Que textos usamos para ensinar, contar e aprender? Sigam a leitura, por favor. Depois de aprender o conteúdo desta unidade, você já é capaz de conversar sobre as principais características de textos dramáticos e de contos, além de entender e explicar a finalidade de cada um deles. Também já sabe como os infográficos, as tabelas e os gráficos facilitam a compreensão de textos e relatórios de estudos e de pesquisa. Além disso, você aprendeu a identificar importantes aspectos da língua portuguesa, como verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, palavras formadas pelo sufixo oso e osa, e algumas regras ortográficas essenciais à escrita. Agora que você já estudou todos esses assuntos, aproveite a oportunidade para ler mais e identificar outros textos dos gêneros estudados. Você pode sempre consultar sua biblioteca pessoal, a biblioteca da escola e as livrarias de sua cidade. A sua curiosidade é a chave para abrir a porta que leva a novos aprendizados. Use sempre essa chave. Agora vocês vão responder. Qual dos assuntos trabalhados nesta unidade você mais gostou de estudar e qual foi o mais desafiador? Converse com o professor e os colegas e compartilhe suas impressões. Depois, registre essas ideias nas linhas a seguir. Então, aqui vocês vão responder, né? Que assunto que nós trabalhamos nessa unidade vocês mais gostaram, qual foi mais desafiador, qual vocês acharam mais difícil, mais interessante. Vocês vão escrever aqui a opinião de vocês, tá bom? Agora nós vamos para os nossos exercícios da hora de praticar. Vamos lá, página 105, atividade 1. Leia o fragmento a seguir, extraído de um texto dramático. Depois responda a pergunta. Então, vocês vão ler, né, esse fragmento aqui do texto Beatriz e o Peixe Palhaço e vão responder. Prestem atenção ao glossário também, tá, crianças? E vão responder aqui. Qual é o nome dado às marcações entre parênteses usadas no texto? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quais são essas marcações? Aqui, ó. Tá vendo? Qual é o nome dado a essas marcações? Rima, lide, rubrica ou linha fina, tá bom? Quem tiver dúvida, volta lá na estrutura do texto dramático para ver. Tem quadrinho explicativo sobre isso, tá? Leia o trecho do conto a seguir e identifique o tipo de narrador. Então, vocês vão ler, né? Esse trecho aqui do conto, O Mistério do Anel de Pérola, e vão responder qual é o tipo de narrador, tá bom? Se é um narrador onisciente, se é um narrador em primeira pessoa, se é um narrador personagem ou se é um narrador observador. Prestem atenção no que nós estudamos. O que nós não estudamos jamais seria perguntado no livro, tá bom, crianças? Número 3. Releia o seguinte trecho do conto Marina e o Cavalo Marinho. Vocês vão ler aqui o trecho e vão responder. Considerando as escolhas linguísticas feitas pelos autores do conto e os estudos feitos durante este ano, assinale a alternativa que melhor representa a definição de linguagem informal. Então, vocês vão assinalar aqui a resposta correta sobre linguagem informal, tá bom, crianças? Página 107. Número 4. O tempo verbal que expressa as ações que acontecem no momento em que se fala é presente do modo indicativo, pretérito perfeito do modo indicativo, pretérito imperfeito do modo indicativo ou futuro do modo indicativo. Qual é o tempo verbal que expressa as ações que acontecem agora, no momento em que nós estamos falando, tá bom? Número 5. Assinale a opção em que todos os verbos estão no pretérito perfeito
do modo indicativo. Então, o que é o pretérito perfeito? São aquelas ações que aconteceram e acabaram. Não são aquelas ações recorrentes que sempre acontecem. Ela aconteceu e acabou, tá bom? Vocês vão marcar a alternativa que todos os verbos estão no pretérito perfeito do modo indicativo. Número 6. Assinale o único verbo que está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Pretérito imperfeito são aquelas ações que aconteceram, mas que elas acontecem com frequência, que elas sempre se repetem, que são coisas recorrentes, tá bom? Qual é o único verbo que está aí no pretérito imperfeito? Número 7. Assinale a opção em que todos os verbos estão no infinitivo e na mesma conjugação. Infinitivo é aquele verbo sem conjugação nenhuma, na sua fase primitiva, onde ele ainda não foi conjugado em tempo nenhum, em pessoa nenhuma, em gênero nenhum, tá? É o verbo no seu modo primitivo, ele está no infinitivo, certo? Qual alternativa aí? Todos os verbos estão no infinitivo. Número 8. Observe as palavras do quadro a seguir e assinale a alternativa que apresenta cada uma das palavras primitivas relacionadas a elas e escritas corretamente. Então, o que vocês vão fazer aqui? Lembrando, crianças, que isso aqui, ó, essas palavrinhas, elas são derivadas. Vocês vão achar aqui as palavras primitivas, tá? Aquelas palavrinhas que antes da palavra ficar desse jeito aqui, ela era assim. Isso que vocês têm que pensar, tá bom? Essas aqui são palavras derivadas que foram acrescentadas aquelas terminações oso e osa, tá? Que nós aprendemos. Então, quais são as palavras primitivas? As palavras sem mudança nenhuma. Em qual letrinha elas estão, tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo e qualquer dúvida é só me chamar.